Olá! Hoje o Ibovespa deu uma animada, né? Interrompeu aquela sequência de quedas. Sim, finalmente um dia no verde depois de 4 pregões seguidos de baixa. Um alívio. Exato. E a gente está aqui para investigar um pouco o que aconteceu, né? Temos dados sobre Copom, o cenário lá fora, os setores aqui na B3. Isso, a ideia é tentar entender se foi só um repique técnico ou se tem algo mais por trás dessa alta. Vamos mergulhar nesses dados. Perfeito. Bom, o Ibovespa fechou com alta de 0,45%, foi para 137.164 pontos, chegou a beliscar os 138 mil durante o dia. Isso, testou ali aquela resistência. E o volume foi bom, né? 21,8 bilhões. Bastante expressivo. Isso indica alguma coisa? Tipo, mais força no movimento? Olha, um volume mais alto assim sugere que teve mais gente participando, não foi uma alta, digamos, vazia. Mostra que teve briga ali, os compradores reagiram com mais vontade depois das quedas. É um ponto para a gente ficar de olho, sim. E aqui dentro, o assunto foi a ata do Copom, né? Confirmaram a Selic em 15% ao ano. Exato. E o mais importante, eu acho, foi a sinalização de que a taxa deve ficar assim por um longo período. Uhum. Como é que o mercado interpretou isso? Porque 15% é alto, né? Pois é, mas a leitura principal, e análises como a da XP vão nessa linha, é que o ciclo de alta acabou, chegou no teto. O Banco Central parece achar que esse nível de juros já está freando a atividade, a inflação. Devagar, mas está. Entendi. Então a estratégia agora é mais de esperar para ver o efeito completo. Exatamente. Esperar e observar. Por isso que a conversa sobre corte de juros ficou mais para frente. Talvez só lá para 2026 mesmo. Nada de alívio imediato na Selic. E essa percepção de fim de aperto, mesmo com o juro ainda alto por um tempo, parece que ajudou alguns setores, né? Vi que bancos e principalmente o varejo puxaram o índice. Correto. Varejo super sensível a isso. Magazine Luiza subiu bem, mais de 2%. Lojas Renner também, quase 1,5%. Açaí, mais de 1,6%. É a simples ideia de que o pior já passou, talvez. Isso, já traz um certo ânimo, mesmo com o crédito ainda caro. Mas olha, é importante notar que não foi um dia bom para todo mundo, né? Teve queda forte também. Assim, o que caiu mais? A gente viu as petrojuniores, né, como chamam. Breve 3 caiu quase 7%, RCEV 3 mais de 4,5%. BRF também caiu bem, Prio 3, Usim 5. E a Petrobras, a gigante? Petrobras foi a mais negociada, como sempre, mas fechou em queda de quase 2%. Já nas maiores altas, além do varejo que a gente falou, teve Vamo 3 disparando mais de 7%. Bastante coisa. Nossa, Saindo um pouco daqui do Brasil, o cenário lá fora, que estava meio pesado, deu uma ajudinha hoje. Deu sim. Embora ainda seja visto como adverso, né, teve um fator positivo importante. A esperança de um cessar-fogo no Oriente Médio. Ah, isso costuma animar os mercados, né? Com certeza. Deu um gás para o bom humor na Europa, nos Estados Unidos, e casa um pouco com aquela visão da UBS, que as fontes mencionam de que esses choques geopolíticos tendem a ter um impacto mais temporário. E logo o foco volta para a economia mesmo. Falando em economia, teve Powell, o presidente do Fed, falando nos Estados Unidos, né? Teve. Ele falou na Câmara dos Representantes, mas assim, sem grandes novidades, viu? Continuou cauteloso com o corte de juros por lá. Exatamente. Não se comprometeu com nada, não deu sinal claro de quando os juros americanos podem cair. Isso segura um pouco a onda global de otimismo, mantém uma certa tensão. Agora o mercado espera o que ele vai dizer no Senado. Entendi. Mas mesmo com essa cautela do Fed, as bolsas em Nova York subiram, né? Subiram. Acho que essa questão da geopolítica pesou mais do dia. E também a queda do petróleo ajudou a aliviar preocupações com a inflação por lá. Interessante essa dinâmica. Agora, uma coisa que me chamou a atenção. Aqui o dólar foi na contramão da bolsa, né? Subiu. Fechou com alta de 0,29% a R$ 5,51. Pois é. E isso mesmo com o índice DXY, que compara o dólar com outras moedas fortes, caindo lá fora. Uma desconexão. O que pode explicar isso? Fatores internos nossos? Muito provavelmente. Sugere que a percepção de risco aqui dentro, talvez fiscal, talvez político, ainda está pesando mais para o investidor de câmbio do que o movimento global da moeda naquele dia específico. O dólar futuro e o mini dólar também subiram um pouco. E os juros futuros aqui, os DIs?
Como ficaram? Os DIs tiveram um dia meio misto. As taxas mais curtas, tipo para 2027, caíram um pouquinho, mas as mais longas, para 2035, por exemplo, subiram. Refletindo essa mistura de sinais, então. Alívio de curto prazo com o Copom, mas incerteza longa com o fiscal e global. Exato. É uma boa leitura. Uma combinação de fatores aí. E outros mercados aqui na B3, small caps, fundos imobiliários. Também tiveram um dia positivo no geral. O índice de small caps, o SMLL, subiu 0,81%. O de BDRs, que são as ações estrangeiras negociadas aqui, subiu forte, 1,81%. Até os fundos imobiliários, o IFIX, tiveram uma leve alta. E cripto, Bitcoin. Bitcoin futuro também avançou bem, mais de 2%. Mostra um apetite por risco um pouco mais generalizado no dia. Os derivativos do Ibovespa, como o índice futuro, subiram também, mas de forma mais tímida, acompanhando o índice à vista. Bom, então, para a gente amarrar a conversa de hoje, o Ibovespa conseguiu essa alta puxado por essa percepção de fim de ciclo na Selic que animou bancos e varejo. E teve uma mãozinha do cenário externo mais calmo com essa esperança de trégua. Isso. Mas, por outro lado, a gente viu a cautela do Fed segurando um pouco as coisas e o setor de petróleo aqui sofrendo, o que mostra que o caminho ainda tem seus percalços. O dólar subindo aqui também é um sinal de alerta. Exatamente. E fica a reflexão, né? A gente tem o Banco Central aqui falando em juros altos por bastante tempo ainda. Lá fora, o Fed não dá sinais claros de alívio e a geopolítica é sempre uma caixinha de surpresas. Pois é, qual desses fatores vai pesar mais daqui para frente? Será que essa melhora de hoje se sustenta nesse cenário tão complexo? Fica aí a questão para a gente acompanhar nos próximos dias.